Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. São Francisco, nosso protetor, cantor da vida, poeta do amor, rogai a Deus por todos nós. Irmãos e irmãs, paz e bem. Está no ar o programa Chama Franciscana. Chama franciscana, chama franciscana. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Chama franciscana. toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. E estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Perdoe mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falta a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Professora Valéria. Peace and good. Quanto tempo! Sem estar aqui. Isso. Mas quantas atividades, hein? Meu Deus. Meu Deus. Amém. Meu Mas o programa Chama Franciscana aconteceu Manteve, e aconteceu bem, hein? acontecido. Arraiá, que Tudo. negócio. Essa rádio bombou, o programa Chama Franciscana bombou nesses últimos dias. E não teve reclamações de frio, com certeza. Ah, porque não teve O chama oportunidade. foi uma chama. Não teve oportunidade de passar frio, né? Nada. Calor humano, chama fumegante. E tem Arrasta-Pé parte 3, né? Dizem por aí que já está tudo programado, né? Tá aí. Eita Deus, vamos aguardar, vamos aguardar. Saudade de você, professora Vala. Então, menina, a gente só se conversa assim, virtualmente, Pelo né? WhatsApp, né? É virtualmente Ah, que entendi. se fala, tá? Entendi. Ah, tá. Muito obrigado pela informação Porque nova. ninguém tá me pagando pra fazer propaganda. Ah, tá. Então é virtualmente que eu falo. Então, ouvintes, já esperamos muito. Agora não tem mais tempo. Já demos bastante. Esse embromation que nós fazemos, Mateus e Valéria e Mateus, é pra você chamar aquela pessoa. Você não tá entendendo? Pra você chamar aquela pessoa. Não me diga. Já disse, agora é tarde. Agora é tarde. É pra você chamar aquela pessoa, pra aquecer mais ainda, como diz o Mateus, pra somente um coração
sentir a batida de dois corações se batendo juntos. E quando a gente abraça no é tão mesmo bom sentir, ritmo. sentir o coração do outro batendo no seu peito. No né? mesmo ritmo. Então é por isso. Essa embromation. Já deu tempo. E já deu tempo também de você ligar virtualmente e avisar. Chama Franciscana, está no ar. Principalmente o WhatsApp da rádio. Agora falou. É 99288-3596. 99288-3596. Entre em contato conosco pelo WhatsApp. Pode gravar um áudio que nós colocaremos no ar. Com muito prazer a sua voz. E com certeza o seu bairro estará em evidência. Avise para os amigos. Se não consegue sintonizar via normal, rádio, vai para o aplicativo, vai para a internet. Não deixe de escutar, chama Franciscana. Uai, Uai. Valéria, então nós vamos no 3 para massagem no coração? Sim. Então vamos lá. E você também. 1, 2, 3. Eu amo você muito. E tamanho do universo. Eu amo você muito. E tamanho do universo. Paz e bem, Paz e bem, Eu amo você muito. E tamanho do universo. Valéria, Oi! qual é o nosso tema de hoje, Valéria? Acho que a música já ajudou, né, a galera a entender. Muito. E por isso mesmo que está fervendo esse tema em todas as paróquias, em todas as comunidades e principalmente na Diocese Franca. O quê? A vocação missionária. Claro, vocação missionária. O que vem? Quem não está participando dos cursos preparatórios, né? Tanto os primeiros cursos, como o que também será realizado domingo agora próximo também, que é ser missionário. Como ser missionário? E, principalmente, o que dizer? E, obviamente, que vamos compartilhar com você. Você vai entrar em contato, principalmente você que já fez, né, participou desses encontros aí, iniciais, e compartilhe conosco, tanto na sua paróquia, em evidência, tanto colocar também como que você está vendo, como que você percebia esse significado, vocação missionária, e como que você está vendo com esses olhos dessa formação que está sendo realizada, né?
tanto na paróquia como diocese, como nas regiões ali, né, nos núcleos. E por isso mesmo a gente quer ouvir como que você via anteriormente esse termo missionário e como agora, diante esse estudo, você está deparando melhor e degustando melhor. Coloque até um áudio no WhatsApp e chame mais gente também. 99288 3596 99288 3596. Ah, mas eu não sou de Franca. Então você coloca o nosso código de Franca 16 99288 3596. Valéria, falando da vocação missionária, nós vamos começar então citando a vocação, a missão que o Senhor deu ao profeta Jeremias. Então nós vamos iniciar ouvindo o trecho do livro de Jeremias logo no início. E diz assim: Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já havia te consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, porque sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais eu te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. Você está ouvindo Chama Franciscana, o programa mais franciscano do seu rádio. Paz e bem. Depois de ouvirmos então esse trecho que falava da vocação do profeta Jeremias, nós vamos escutar uma música que continua então falando sobre a vocação do profeta. Então nós vamos ouvir agora esse trecho que nós acabamos de ler, mas musicada. Vamos ouvir. Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia, te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, onde te envio irás, o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, por tua boca eu falarei. Hoje te dou meu povo para arrancar e demolir, para edificar, construirás e plantarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito.
terra gritando está. Nada tragas contigo, porque a teu lado eu estarei. É hora de lutar, porque meu povo sofrendo está. Tenho que gritar, tenho que arriscar. Ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde meu peito. Chama franciscana. Professora Valéria, iniciando esse programa falando sobre missão. Nós temos poucos minutos para variar de novo, né? 1 minuto. Mas nós precisamos iniciar a reflexão. E já preparando para o próximo bloco, Valéria, deixar uma pergunta para você, mas também para os ouvintes. É o missionário que leva o evangelho? É o missionário quem leva o evangelho ao outro? Como se dá essa dinâmica da missão? O missionário então deixa sua casa, deixa sua pátria, como fala a Sagrada Escritura, para anunciar o evangelho. Mas é o missionário quem leva o evangelho? Pensemos nessa questão. Nós vamos agora para um breve intervalo. Nós vamos pensando isso até o próximo bloco. E eu quero que vocês então pensem e reflitam. É o missionário que leva o evangelho? Na dinâmica da missão, como se dá o anúncio? Pensemos nisso. Enquanto isso, você participa através do WhatsApp 99288-3596. 99288-3596, o código de área 016. Certo? Aguardamos vocês no próximo bloco. Paz e bem. Você está ouvindo Chama franciscana. o programa mais franciscano do seu rádio. Paz e bem. Desde o ventre da minha mãe já me conheci. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Onde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Grato eu estou, Senhor, porque me confiaste A missão de proclamar o seu eterno amor. Mesmo sendo tão pequeno, me desse autoridade de em seu nome anunciar a paz e a liberdade. aonde andar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é nosso Salvador.
Jesus é o nosso Salvador. Onde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Professora Valéria, caros ouvintes, nós então agora vamos conseguir responder a pergunta: é o missionário quem leva o evangelho? Nós vamos ouvir a resposta escutando o evangelho. Vamos com calma. E o evangelho diz o seguinte: Jesus, aproximando-lhes, disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Jesus nos diz a grande palavra que tem movido a igreja ao longo do tempo, que fez a igreja ser aquilo que ela é. Jesus nos dá a grande palavra que soa aos nossos ouvidos hoje. O Papa Francisco nos tem chamado muito a atenção nesse sentido. Ide. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Ide, pois, ensinar as nações a observar o que eu vos prescrevi. É o Senhor mesmo que já nos convidava. Desde a vocação do profeta Jeremias, nós já percebemos que o Senhor: ide aonde eu te enviar, e você dirá aquilo que eu te ordenar. Jesus novamente nos ordena. Ele diz, ele não fala: se vocês quiserem ir, pensem no caso. Jesus diz: ide. Ide e ensinai a todas as nações. Francisco compreende isso, e lá no começo, quando eles se tornam então 8 frades, Francisco inicia essa vida de missão, envia 2 a 2 aos 4 cantos do mundo e repete para aqueles frades uma frase que gosto muito, que ele diz o seguinte: põe os teus cuidados no Senhor e Ele cuidará de ti. Põe os teus cuidados no Senhor e Ele cuidará de ti. É essa a lógica da missão. Quem somos nós diante da grandeza do Evangelho que nós devemos anunciar? Mas Jesus nos garante, assim como Deus garantia a Jeremias: você dirá aquilo que eu te ordenar. E Jesus nos garante: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então a resposta da pergunta: é o missionário quem leva o Evangelho? A resposta está no próprio Evangelho. Não é o missionário que leva o Evangelho. É o Evangelho que leva as pessoas a serem missionários. É o Evangelho quem nos leva à missão. Então, quando nós pensamos: eu vou levar o Evangelho na missão, é primeiro o próprio Evangelho que nos fez sair em missão. É o próprio Evangelho que nos criou e que nos fez estar a caminho. Eu preciso encontrar aqui um trecho que eu peguei de uma aula que eu participei esses dias com o Frei Vitório Mazuco, né? E ele disse um trecho super importante sobre o início da igreja, né? Era uma aula sobre religiosidade popular. E ele, no início dessa missão, sobre o início da igreja, de como a igreja surgiu, ele dizia o seguinte. Nossa, parece que faz tanto tempo que eu enviei esse texto. Enquanto Mateus, então, resgata, é esse o verdadeiro cristão. Você ouve a palavra e depois você rumina no bom sentido. Revê ela novamente para interpretá-la e se apreender. Você primeiro aprende
primeira vista que você a ouve. Depois você tem que apreender, ou seja, deixar que a palavra faça parte de você. Então, esse ser missionário, esse ir à missão, isso estar na missão, é o que o tema de hoje mostra e faz nos pensar um pouquinho. Até que ponto, como iniciou o bloco, iniciou o programa, em que Mateus colocou e leu, né, uma passagem também bíblica em que eu não sou criança ainda, eu não tenho nem formas sábias de falar e muito menos eu tenho amparo para isso. E vem completar agora com essa frase que é o evangelho que faz o ser humano, é o evangelho que faz o missionário. Então, estamos chegando mais um bloco que temos que interromper para que todos que estão aqui na programação também tenham a sua vez e sua voz. E após esse bloco, retomamos a nossa reflexão. Enquanto isso, use o nosso WhatsApp 992883596. Estou lhe aguardando. Logo, logo nós voltamos então com a reflexão. Esse trecho já está aqui na mão, né, o trecho do Frei Vitório Mazuco. E a fala da Suelene também. Lá, hoje ela está em Goiás. Estou em Goiás. Isso. A Suelene também participando aqui, né, do Chama Franciscana, falando sobre a experiência e o estado de missão, o estado permanente de missão. Então nós já voltamos para partilhar tudo isso com vocês. Fiquem sintonizados. Chama Franciscana. E nós já retornamos ouvindo a frase de Frei Vitório Mazuco. A igreja foi uma menina criada com mel silvestre, com palavras proféticas ditas a partir da poeira das estradas. Era do campo, das praias, das aldeias. Cresceu nas pregações feitas nas barcas e embaixo das árvores. Só depois virou instituição. A igreja foi levada da estrada para uma casa igual à do rei. A igreja que nós conhecemos nasceu da experiência missionária. A igreja nasceu dessa infusão do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo, que faz com que os discípulos então anunciem aquilo que o Evangelho, que Jesus os convidava. É a companhia que Jesus promete: estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Jesus então os ensinou o caminho, e foi pelo ensinamento de Jesus e a força do Espírito Santo que os discípulos e os apóstolos iniciaram a igreja. Iniciaram, como fala Frei Vitório Mazuco, na poeira das estradas, embaixo das árvores, nas barcas. A igreja nasceu da missão. Depois ela se tornou uma instituição. O que o Papa Francisco nos convida é que nós retornemos a esse grande espírito da igreja em missão, da igreja em saída. Tem uma belíssima música que diz: agora que a missa termina, começa então a nossa missão. Uma igreja que não se resume naquela fé que vai, assiste à missa, mas não sai da Santa Eucaristia disposto a anunciar o Evangelho. A comunhão nos desafia a levar esse Cristo, o Cristo que nós ouvimos. O Evangelho nos desafia a ser missionários. Não somos nós, por isso que nós precisamos compreender que se não somos nós que levamos o Evangelho, mas é o Evangelho que nos leva a ser missionários. E quando nós não assumimos a experiência de sermos missionários, é porque talvez o Evangelho não tenha nos provocado como deve nos provocar. Falta essa abertura a entender o ide. Ide e anunciai. Ide e ensinai. E como nós vamos fazer isso? Como nós vamos ser missionários? E para isso eu conto com a colaboração da Suelene, né, que está lá em Anápolis, cidade que, aliás, sediará no próximo final de semana o encontro nacional da juventude, dos jovens franciscanos, né,
da UFM, dos jovens que estão em todas as paróquias dos frades franciscanos. Então acontecerá lá em Anápolis esse encontro. E ela nos diz o seguinte: temos o grande desafio de sermos missionários dentro de nossas casas, onde temos que anunciar como nosso pai seráfico São Francisco nos ensina, por nossas atitudes, muitas vezes no silêncio e com paciência, e às vezes usando as palavras. Essa é a contribuição da Suelene lá de Anápolis, né? Esse é o espírito da missão. O evangelho que nos desafia no domingo a durante toda a semana anunciá-lo, ensiná-lo, experimentá-lo e vivê-lo. Como fazer isso? Nas atitudes, no silêncio, com paciência e às vezes usando as palavras. É esse o desafio da missão. A nossa diocese de Franca é toda convidada a se mobilizar em missão, a visitar todas as casas da diocese, né? Pelo que eu me lembre, lá no início de quando a ideia surgiu, cada paróquia deveria enviar no mínimo 200 missionários para que houvesse então essa grande experiência missionária na nossa diocese. Em comemoração ao aniversário, 45 anos, né, de criação de direção canônica da diocese, então essa grande experiência de uma diocese inteira em saída, de uma diocese inteira que se coloca a caminho, que ouve a palavra do Senhor, que ouve o Evangelho e escuta com grande fervor: ide e anunciai. É o Evangelho que nos leva à missão. E o que nós vamos anunciar na missão? Nós vamos anunciar o Senhor que nós encontramos, o Jesus que nos ensina a experiência do amor, o Jesus que nos ensina a fazer a experiência de encontrar o outro. Jesus nunca disse: fiquem esperando, as pessoas virão. Jesus sempre disse: ide ao encontro do outro. Eis o desafio de ser missionário. Eis o desafio que o Senhor nos propõe nestes dias, nesses tempos de missão. Nós vemos tantas coisas nos rodeando à nossa volta e muitas vezes nós não concordamos, nós discordamos, mas como tem sido a nossa postura enquanto missionários que levam a palavra? Quão tem sido a nossa postura enquanto missionários que não se silenciam diante do que está acontecendo? É o nosso desafio de ser palavra profética e ser palavra do Evangelho em todos os lugares. De ser postura de diálogo, de ser postura de anúncio. Eis o grande desafio. Nós vamos escutar agora uma belíssima música também, que nos fala da comunhão e da missão. Comungar é chamado a ser missionário, é chamado para anunciar o Evangelho. Em breve nós voltamos, né, com mais reflexão. Enquanto isso, você participa através do WhatsApp 99288-3596, 99288-3596, código de área 016. Ouçamos. Projeto de Jesus, a boa nova que Ele veio revelar.
que por amor aceitou morrer na cruz. É comunhão. E como o Frei Durvalino FM sempre ficou na minha mente a frase dele quando ele esteve aqui em Franca, e ele colocava que essa comunhão já é preparada desde o nosso lar, em que a gente está preparando para ir até a igreja. E quando então estamos a caminho, na fila, para recebê-la, ele sempre diz a frase: o Cristo que está em mim comunga com o Cristo que já me aguardava. Então, e essa música, né, é comunhão em que Jesus Cristo, por inteiro, se coloca inteiro naquele pão pequeno, naquele gesto pequeno, né? Ele se torna minúsculo para nos enchermos de tanta força para restaurar essa nova igreja. Se a gente voltar no tempo, a igreja sempre quando estava em ruínas, moribunda, né, doente, acontecia algo inédito. Presta atenção, desde o Velho Testamento, sempre tem um profeta, sempre Deus trabalha algum missionário para resgatar almas, resgatar pessoas. E depois veio ele próprio, o próprio Deus veio. E aí os apóstolos então tiveram essa formação, os primeiros missionários, apóstolos, né? Nesse Novo Testamento, porque o Velho Testamento já tem aí a história, né, desses missionários aí, Abraão, Moisés e Noé. Poxa, quantos e quantos, a começar pelo Adão e Eva, mas cada um cumprindo a sua missão, bem ou mal, e outros retomando. E no Novo Testamento, então, para restaurar essa igreja. Quem é essa igreja? Somos nós, povo de Deus, caminhante, peregrinos. Somos nós, essa igreja, que estamos em ruínas. Como o crucifixo de São Damião falou para São Francisco: vá, Francisco, restaura a minha igreja, você não vê? Está em ruínas. Ela também estava no Velho Testamento. Essa igreja também estava em ruínas no Novo Testamento, adentrando Jesus e formando novos missionários que foram os apóstolos. E nessa caminhada em que entrou o coração, a mente e a vida desses apóstolos que deram sua vida, né, ungidos, ordenados, consagrados a esse papel de missionários. E aí a ordem dos apóstolos. E Francisco compreendeu o evangelho. No bloco anterior, em que Mateus colocava, como que se dá o papel do missionário? É ele que leva o evangelho? Será? Não, o evangelho vai com ele. É o evangelho que suscitou essa necessidade. E Francisco compreendeu, então, quem é essa igreja que está em ruínas, que precisa ser restaurada, está moribunda, doente. E com isso, Francisco, bebendo dessa fonte, que é o próprio Cristo, o próprio que entregou com vigor todo o amor, toda a dedicação, e ainda entrega, ainda acredita em nós, esse Jesus, que é o Deus que busca nós homens, e que nós homens também devemos buscar a Deus. Porque lá em Gênesis está escrito: ele fez o homem à sua imagem. Então é isso, quando Jesus busca o homem, e o homem busca Jesus, busca Deus, é isso, essa dinâmica, que nós então vamos segui-lo, imitá-lo, a fim de que sejamos perfeitos como ele é perfeito. Está lá em Gênesis. Nós somos a imagem e semelhança desse Deus. E com isso afastamos do consumismo. Nós aproximamos mais do ser.
e não do ter. Nesse livro que eu estou aqui em mãos, Alegria do Evangelho do Papa Francisco, Nossa Vida e Missão, do Frei Dorvalino Passini, OFM, uma indicação linda, maravilhosa, bibliográfica, que eu coloco para vocês também degustarem, saborearem desse Frei Dorvalino, que meio a tanta enfermidade que ele tem e limitações, ele escreve belezas, porque não é ele que está escrevendo, é justamente esse evangelho que pede para ele seguir em missão. Então, e esse buscar o Cristo, buscar esse Deus, e ele buscando nós para nos tornarmos mais próximos a ele e perfeitos. E eu deixo então uma pergunta no ar. Devemos então, quando buscamos esse Cristo, quando buscamos esse Deus, nos embebedarmos até cairmos? Ou nós devemos deixar uma gota demais para um outro dia, de uma próxima Eucaristia? Ou a gente deve, como diz os jovens, né, cair de boca de uma só vez? Então eu deixo essa pergunta. Como que devemos chegar a esse Cristo? Cair de boca de uma só vez? Ou degustarmos aos poucos e aos poucos? Vamos entrar com mais um bloco. E aí eu respondo essa questão. Mas me ajude a respondê-la. 99288-3596. Nós aguardamos então o seu contato. E logo nós voltamos com mais música e mais reflexão aqui no seu Chama Franciscana. Chama Franciscana. Tu me conheces quando estou sentado, tu me conheces quando estou de pé, vês claramente quando estou andando, quando repouso tu também me vês. Se pelas costas sinto que me abranges, também de frente sei que me percebes. Para ficar longe do teu espírito, o que farei, aonde irei, não sei. Para onde irei? Para onde fugirei? Se subo ao céu ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei? Para onde fugirei? Se estás no alto da montanha verdejante ou nos confins do mar, se eu disser que as trevas me escondam e que não haja luz onde eu passar, pra ti a noite é clara como o dia, nada se oculta ao teu divino olhar. Tu me teceste no seio materno e definiste todo o meu viver. As tuas obras são maravilhosas, que maravilha, meu Senhor, sou eu. Para onde irei? Para onde fugirei? Se subo ao céu ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei? Para onde fugirei? Se estás no alto da montanha verdejante ou nos confins do mar. A música avisou pra você que ia acabar, Valéria? Não, É né? para responder a pergunta, a questão anterior. Devemos realmente nos embebedarmos ou deixar um pouquinho? É a música. Ela não foi até o final para ficar um pouquinho. Viu? Viu como a música... Sábia. Muito
muito. Então eu completo. Sabe o que é essa música? Só antes, um parênteses, um link. Sim, senhor. Sabe quem que essa música me lembra? Essa música me lembra o profeta Jonas, né? Para onde irei, para onde fugirei. É, inspirada nela mesmo. Jonas, tu não quer ir pra lá? Vai se esconder? Vai se esconder? Tá bom. Vou. Mas eu vou te achar. A baleia engole Jonas e gospe em Nínive. Né? Então, de que adianta fugir? Né? A missão era dele. Não tinha como ele fugir também, né? Mas prossiga. E falando que a missão era dele, é minha, é sua, é nossa. Porque uma vez batizados, consagrados, ungidos, é a nossa missão. Ou em nossa família, orientadores, pais, mães, cada um na sua profissão, onde estivermos. É ali a nossa missão. Não é deixar, será que ela vai vir assim um letreiro? Não. É aonde acontecer a situação e você então fala desse ser sublime, tão sublime. Sacramento, linda, linda, linda. Tão sublime sacramento que se faz tão pequeno para nos dar tanta grandeza, né? Para que nos tornemos perfeitos assim como Ele, já que somos a sua imagem e semelhança. Então, Frei Durvalino, nesse livro, então, que eu cito novamente, A Alegria do Evangelho, do Papa Francisco, Nossa Vida e Missão. Frei Durvalino, então, pega uma citação de Santo Efrem: o sedento enche-se de gozo ao beber, e não se aborrece por não poder esgotar a fonte. Vença a fonte, a tua sede, mas não vença a tua sede, a fonte. Ou seja, é a resposta do último bloco. Então que possamos procurar, buscar ser um ser que busca a Deus, esse Deus de amor, mas que cada vez mais nos coloquemos sedentos de cada vez irmos a essa fonte, cada vez irmos a essa fonte em que lá a samaritana deu-lhe a água e ele disse: olha, eu tenho uma outra água que vai te matar a sede para sempre. Essa é a fonte, é esse o sentido, é esse o Cristo, de que devemos buscar, não só nos momentos ótimos, que bom, vou buscar Cristo, né? Nos momentos ruins e nos momentos ótimos eu esqueço dele. Não, nos momentos felizes busquemos ele e pedimos para eles compartilhar conosco. Eu sempre coloco isso. Chame o Cristo para compartilhar no passeio, coisas boas, na festa. Não chamá-lo só para velório, só para missa de 7º dia, só para tristeza, só para as prisões. Não, chame ele para felicidade também. Então é esse o ser que devemos ser, e não somente pensar no ter. E também outra parte aqui, uma citação de Frei Durvalino, que é muito interessante. O ser buscador de Deus e do homem tem também um modo de ser da gratuidade. É como no casamento. Não se pode casar para ter uma esposa, para ter uma mulher, para ter um filho, para ter um esposo, para ter um homem, para ter alguém de companhia, para ter alguém que te lave a roupa. Não. Temos que buscar um casamento, sim, antes e acima de tudo, para ser esposo, para ser pai, para ser esposa, para ser mãe, para ser mulher, para servir. Então essa é a diferença do ser missionário e não ter a missão. É o ser, eu deixo o evangelho entrar em mim, se for necessário eu uso as palavras, mas que eu seja o próprio em atitudes. E colocando ainda, mas como Jeremias, eu não sei falar,
eu sou muito novo, eu não tenho experiência, eu não tenho o dom da oratória. Faça como Francisco. Faça como tantos e tantos e todos santos. Se jogar em águas profundas, estar em sentido de oração permanente. E o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres de mim? Mostra-me o seu sorriso, o seu caminho também, Senhor. O que queres de mim? É Ele. Repetindo novamente, busque a Ele. Buscai primeiro o reino de Deus. É Ele. O nosso sentido, a nossa dinâmica de amor e o principal sentido de ser missionário. Tirar a igreja moribunda, enferma e restaurá-la. É esse o sentido de todo esse trabalho da Diocese de Franca. E que o Papa Francisco pede para o planeta todo estarmos em missão. Porque, não vês? A igreja está em ruínas. Tantas famílias, tantos jovens sem rumo, tantos pais sem rumo de como educar, deixando apenas a mídia educar. Tantos que se perdem e não conseguem trilhar novamente o mesmo caminho para retornar. Então esse é o nosso papel de cristão, batizados, ungidos, consagrados, de colocarmos a caminho, sair do nosso eu, junto com esse Cristo que quer se tornar um homem junto com a gente, e buscando mais homens, mais almas, e salvando mais homens e mais almas. Esse é o nosso papel de restaurar a igreja. É um Deus conosco. É um Deus verdadeiro. É um Deus que todos os dias está buscando mais um, mais um, mais um. A conversão, a promoção humana. E é sobre a promoção humana é que o programa hoje chama Franciscana. Pede e reflete. Até que ponto onde eu estou promovendo a dignidade humana? Ou apenas deixando para setores governamentais, sendo que ao meu redor tem alguém clamando e gritando. Não precisamos ir ao longe, atravessarmos fronteiras, continentes, oceanos. Bem ao próximo de nós tem alguém necessitando e clamando. Valéria, quando você comentava da experiência do encher-se, do saciar-se, né, da água que jorra do Cristo, uma água e uma fonte que jorra para a vida eterna, que não tem fim, uma fonte de água viva eterna. Eu me lembrava de uma palestra que eu assisti uma vez com o Frei Fábio, e que ele fazia uma dinâmica com um copo de água, né? E que nós éramos semelhantes a um copo de água. Que Deus é essa água que vai preenchendo e enchendo o copo, né? Mas chega um ponto que ele está cheio. Tem um ponto que ele está cheio. E é nessa parte que você chegava e falava, né, que quando a pessoa está bebendo água e ela já bebeu e está saciada de água, ela não quer mais. Ela fica feliz porque ela está cheia, mas ela não quer mais. E o texto falava isso, né? De você buscar a Deus e parece que não, agora eu estou cheio de Deus, eu não quero mais. Esse texto nos fala, esse sermão de Santo Efrém, né, para que nós façamos essa experiência de sempre mais buscar a Deus, de sempre mais nos enchermos de Deus, que nós não vençamos a fonte, mas que sempre tenhamos a fonte, sempre nos preencha. E voltando à dinâmica do Frei, o Frei falava que quando nós nos enchemos é porque nós precisamos transbordar.
E nós transbordamos Deus em missão quando nós o levamos ao outro. O conhecimento que nós adquirimos para nós, ele fica guardado e fica lá parado. O conhecimento que nós levamos ao outro, ele é dividido, é partilhado e ele se multiplica. Jesus já dizia isso na parábola dos talentos. Ele te dá o talento para que você o multiplique, para que você transborde esse talento para os outros, para que você transborde o evangelho que você ouviu para os outros. Nossa, Mateus, eu queria tanto ser missionário, mas eu não posso, porque eu tenho que trabalhar para sustentar a minha família. Mas é a experiência de transbordar o amor de Deus no lugar onde você trabalha. A experiência de escutar as pessoas que vão dizer para você por que você é diferente. Nós vamos escutar as pessoas dizerem isso, por que você é diferente? E você vai se perguntar, diferente por quê? Precisamos ser diferentes porque o amor de Deus transborda em nós. Não porque nós falamos coisas bonitas ou porque nós temos eloquência, nós convencemos as pessoas pelas nossas palavras, mas porque as nossas atitudes, nas mínimas coisas, transbordam o amor de Deus. Transbordam dessa fonte, dessa água que nos falava Santo Efrem. Nós não nos enchemos e pronto, não queremos mais. Nós enchemos e transbordamos. Às vezes nos esvaziamos, mas bebemos de novo na fonte, nos enchemos e transbordamos. Eu não posso sair da minha casa porque eu tenho que sustentar a minha família. Nós precisamos ser missionários, como a Suelene falava, nas nossas famílias, na nossa fraternidade e mesmo dentro da nossa igreja. As pessoas que estão dentro da igreja não precisam de missionários. Nós, dentro da igreja, precisamos nos converter. Dentro da igreja, nós precisamos também nos converter. Nós não estamos prontos. Nós não estamos dentro da igreja como copos cheios que não precisam transbordar. Quando nós nos fortalecemos na comunidade, nós saímos mais preparados para levar o evangelho além, para levar nas nossas famílias o evangelho. Bem, chega de falação, né, Valéria? Vamos escutar uma música, e a música se chama Família, Vive Tua Missão. Vamos escutá-la, partilhar e continuar meditando sobre a experiência e sobre o estado contínuo de missão. Materno, por amor nasci, nos braços paternos andei e cresci. No beijo e abraços e no aperto de mão, revivo a origem da minha missão. Sagrada Família de Nazaré, Maria, Jesus e José, perfeito de doação, ajude as famílias em sua missão. Família é festa, comunhão e amor, imagem humana de Deus criou.
missão saber. Brincar de criança, de jovem e velho, servindo a vida à luz do Evangelho. Sagrada Família de Nazaré, Maria, Jesus e José, modelo perfeito de doação, ajude as famílias em sua missão. Você está ouvindo Chama Franciscana. o programa mais franciscano do seu rádio. Paz e bem. Programa Chama Franciscana. Nos últimos minutos já a professora Valéria falando sobre missão. O nosso horário já Meu Deus. passou. Não me diga. Bem, a igreja é esse campo missionário, é esse espaço da missão. A igreja é esse convite. Ide anunciar. Pelo batismo, todos nós recebemos esse convite de ser missionários. E a nossa missão consiste em levar sempre a palavra de Deus. Como? Como a Suelene falava de Francisco, né? Francisco já dizia: pregue o evangelho o tempo todo e, se necessário, use as palavras. Então que nós tenhamos isso em mente, que nós precisamos anunciar o evangelho, não porque o evangelho precisa de nós, mas porque o evangelho nos desafia a ser missionário. Deus quis precisar de nós e o evangelho nos convida, nos intima, né, nos convoca a ser missionário. Na nossa pequenez, nas nossas limitações, mas o Senhor já nos garantiu: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então tenhamos isso em mente e não nos esqueçamos nunca de anunciar o evangelho. E mesmo que as limitações tentem, esse é o termo, tentem nos emperrar, nos cristalizar, nos concretizar ali no chão parado, pense que a gente, junto com esse Cristo maior, fazer-nos instrumento dele, será todo por ele e tudo por ele, só por ti, Jesus. Não é nada em nosso mérito. Então nunca se deixe abater em que você se torne limitado. Peça, vai até a fonte, bebe mais dessa água, sinta-se cada vez mais sedento e nunca cheio e abastecido. Que assim a obra dele continuará e restaurará nossa igreja ontem, amanhã e sempre. Paz e bem. Os nossos últimos abraços nesse momento, né, Valéria? Não podemos nos esquecer. Todos. Abraço para Suelene. Suelene, beijo. A gente se vê no virtual depois. Lá em Anápolis, né, nos ouve, né, pela internet. O Wendel também, que disse um olá para nós, estava ouvindo. Então, um abraço para Suelene lá em Anápolis, Goiás, ouvindo o programa Chama Franciscana, né? Vai sediar lá em Anápolis, como eu falei, o Encontro Nacional dos Jovens Franciscanos. O segundo encontro. O primeiro foi em Canindé, no Ceará, e o segundo agora acontecerá em Anápolis, Goiás, né? Então, uma grande quantidade de jovens, pelo que eu percebi, mais ou menos uns quase 500 jovens, né, estarão lá em Anápolis, lotando, movimentando a cidade para esse grande encontro. Um abraço para Suelene lá em Anápolis, né? Um abraço para Dona Maria, que sempre ouve o programa Chama Franciscana. O Engel, que está aí andando pela cidade, não sei onde, mas também escutando o programa Chama Franciscana. E um abraço também todo especial, né, Valéria, para uma cidade lá, como diz o Wendel, que pesquisou, né, já nos disse, o oásis do sertão pernambucano, cidade de Triunfo, né, uma assídua ouvinte do programa Chama Franciscana, Juliana Carolina, né? Então um abraço super especial para ela, a menina da peixeira. E todos que, mesmo que não se manifestaram através do WhatsApp ou através mesmo do rádio, sintam-se sob as orações, porque, mais uma vez, as Clarissas receberão o meu pedido de oração para todos os ouvintes desse programa Chama Franciscana. O muito obrigada de permitir
entrarmos em seu lar, tenha um santo final de semana em missão e uma ótima semana também. Paz e bem. Paz e bem. E como oração final, ouçamos musicalmente o convite que o Senhor nos faz nesta noite. Paz e bem. Na próxima semana tem mais Chama Franciscana. Até lá!